Hoje é 30 de abril, nosso aniversário de casamento, e eu tô atrasada. Eu tinha que comprar umas vitaminas para as crianças na farmácia, aproveitei, peguei um teste, por que não, né? Vamos ver. Eu vou fazer agora. E assim, essa semana eu tava com infecção de urina, então eu tive que tomar antibiótico. E o antibiótico, ele sempre bagunça meu ciclo. Então, ou o antibiótico bagunçou meu ciclo e deve descer nos próximos dias, ou o terceiro baby vem aí. Aqui, com um xixizinho. Vamos ver. Eita. Ai, Deus. Ai, Deus. Eu acho que eu tô vendo alguma coisa aqui. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pode tirar, será? Vocês estão vendo? Tá bem fraquinho? Ou não tá fraco? Tá bem fraquinho. Só eu tô vendo, será? Oh. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! 12? Ah, porque eu tô arrasando nos presentes, né? Mamãe. Deixa eu Papai. Sério? Sério? Por quê? Obrigado. Quer vaca? Tá grávida? Não tinha visto. Sério mesmo? Tá. Eu achei que você tinha visto. Não, não tinha visto. Sério, baby? Sério? Nossa! Que da hora! Eita, vai ter mais um irmãozinho! Como é que você descobriu? Agora, de manhã. Filha, E você achou que eu ia te dar a pipoca? eu pensei que você tava brincando, que ia ter alguma coisa embaixo, mas não. Diferente que você tá achando. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo muito especial, diga-se de passagem. Como vocês viram nos takes anteriores, eu estou grávida do nosso terceiro filho. Ó, eu tô falando filho, eu vou falar mais vezes durante esse vídeo, mas a gente ainda não sabe o sexo, eu tô falando filho de uma forma genérica, tá? Então, eu resolvi trazer esse vídeo aqui de bate-papo pra gente conversar e eu contar pra vocês aqui como que tá sendo essa descoberta, essas sensações, essas primeiras experiências grávida e mãe de 2 pequenos. É lógico que nos próximos vídeos, vlogs e tudo mais, teremos mais assuntos sobre essa gestação. Não sei se vou fazer um diário de gestação, não sei ainda como isso vai ser. Mas vou levar vocês comigo porque eu quero muito registrar essa fase. Eu vejo que muitas coisas dos meus primeiros filhos, né, já passa batido, sabe? A gente quase esquece. Nossa, será que eu fiz isso da Catarina? Será que foi assim? Eu me senti assim? Então, eu tô bem empolgada para registrar realmente mais coisas dessa gestação. E aí eu trouxe vocês aqui nesse vídeo bem assim, confortável, bem íntimo, sentado no sofá, conversando, como se a gente estivesse aqui batendo um papo, para contar para vocês as minhas primeiras experiências e expectativas para essa gestação nesse comecinho. Bom, como vocês viram nos primeiros vídeos, eu fiz o teste de farmácia de forma totalmente despretensiosa, sabe? Vamos ver se vai dar alguma coisa, será? Porque o meu ciclo ele é bem regulado, sabe? Bem certinho mesmo. E aí atrasou um dia, né? Foi uma coisa, eu descobri bem cedo a gestação. Mas como eu tinha tomado antibiótico na semana anterior,
eu tava com infecção de urina, inclusive, isso pra mim já foi um dos sintomas da gestação, sabe? Eu também tive infecção de urina bem no começo da minha primeira gestação, que foi da Catarina, e agora nessa também. Quase assim, antes de eu descobrir a gravidez, eu já tava com infecção de urina, tomei antibiótico, e aí eu falei, deve ter sido isso que atrapalhou um pouco o meu ciclo, né? Porque eu tinha tomado remédio pra garganta em janeiro e bagunçou meu ciclo em janeiro. Então eu tava com isso na cabeça. Fiz o teste de forma totalmente assim, por desencargo, sabe? E aí veio positivo. Eu não posso dizer que fiquei surpresa, mas ao mesmo tempo fiquei, sabe? Vocês viram aí, fiquei meu Deus, meu Deus, meu Deus, como assim? Tipo, é real, isso tá acontecendo. Aqui em casa, nós não usamos nenhum método contraceptivo. Então eu sabia que a qualquer momento eu poderia engravidar. Mas a cada bebê que vem, a gente não sabe se vai ser o último, sabe? Tipo, talvez Deus só tenha preparado 2 filhos pra mim, agora eu sei, não, que eu tenho o terceiro também. Mas eu falei, bom, não sei, pode ser que eu engravide de novo, pode ser que não, pode ser que demore, né? Depois que a gente cresce e viramos adultos, a gente percebe que engravidar não é uma coisa tão fácil e tão comum quanto tanto se espalharam na nossa adolescência, sabe? Não sei se vocês têm essa percepção também, mas eu acredito que antigamente a gente dizia que assim, nossa, parecia que era uma coisa muito fácil, muito todo mundo engravida. E aí você cresce e vê pessoas ao seu redor que assim, não é tão fácil. Eu conheço várias pessoas que estão tentando engravidar, várias amigas próximas inclusive, algumas que demoraram, mas conseguiram o seu positivo. Então não é uma coisa tão simples assim, sabe? Não é tão preto no branco. Até porque depois que a gente cresce, a gente toma o conhecimento que nós mulheres não engravidamos durante os 30 dias do mês. A gente tem dias específicos, dias de ápice, enfim, todo esse papo aí. Nós estávamos nessa, né? Tipo, será que esse mês? Será que no outro? Eu já tinha feito outros testes desde que o Joaquim nasceu e eu tava meio assim, sabe? Eu sinceramente não estava achando que estava grávida, assim, sendo bem sincera. Porque antes do atraso eu não tive sintoma nenhum, a não ser infecção de urina, mas também era uma coisa comum, então não era um sintoma de gravidez, né? E aí veio positivo e eu confesso que fiquei assim num misto de emoção, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora? Tipo, como que eu vou fazer? O Joaquim nem dorme a noite toda ainda. Assim, a cabeça da mãe, ela pensa de uma forma totalmente diferente, né? Naquele dia que eu descobri a gestação, 30 de abril, era nosso aniversário de casamento. A gente tinha planejado sair pra jantar e tudo, mas não deu certo. Minha sogra ia vir pra ficar com as crianças e não deu certo e nós não conseguimos, né? E aí eu falei, vou fazer um cafezinho da tarde aqui, né? E vou contar pra ele, né? Que eu tinha descoberto a gestação. Aí eu coloquei, acho que eu não sei se eu tirei foto, se eu tirei eu vou deixar aqui pra vocês. Uma caixinha que eu tinha aqui em casa, eu coloquei 2 sacos de milho, só para dar um peso na caixinha, e coloquei os 2 testes, assim, com adesivo, sabe? Então se vocês verem o vídeo, ele abre a caixinha e ele olha o saco de milho, tipo, que presente é esse, né? E ele não conseguiu ver os testes porque era só aquele teste de fitinha. E aí, ele abre a caixinha, depois é que ele se toca, tipo, meu Deus, você tá grávida. E é como eu falei, por mais que nós dois sabíamos que isso poderia acontecer a qualquer momento, quando acontece, a gente fica meio assim em choque, tipo, putz, aconteceu, eu tô grávida, sabe? Tem um nenenzinho aqui, tem uma alma aqui. É um misto realmente de emoções. As crianças, elas ainda não entendem, né? O Joaquim tem 11 meses e a Catarina tem 2 anos e meio. E aí eu falo sempre pra ela, filha, tem um nenenzinho na barriga da mamãe, a barriga da mamãe vai crescer. Quem será que é, menina ou menina? Mas ela não tem essa noção, vai ser mais um irmãozinho, sabe? Então, quando o neném nascer, ela já vai estar com 3 anos. Talvez ela entenda um pouco mais, né? Mas também ainda é uma criança bem pequena. E nesse comecinho de gestação, os meus sintomas estão muito diferentes das outras gestações, porque tanto na gravidez da Catarina quanto na do Joaquim, eu enjoei muito no primeiro trimestre, muito mesmo. E agora, por mais que eu ainda esteja no comecinho, estou de 7 semanas, eu ainda não estou enjoada. E nessa época, eu acho que nas 2 outras gestações eu já estava bem enjoada, sabe? Então, por enquanto, eu só estou me sentindo indisposta. E eu perdi muito o apetite para comer arroz e feijão. Nossa, gente, quando eu penso assim no almoço, arroz e feijão, gente,
eu não quero comer, sabe? E isso aconteceu nas outras gestações também. Tanto é que minha mãe, nas duas, ela veio ficar um mês aqui em casa comigo, porque eu tinha enjoado da minha própria comida. Então eu não conseguia comer mesmo, assim, foi um enjoo muito mais forte. Dessa vez eu só tô, não quero não quero arroz e feijão. Aí todo dia eu faço uma coisa diferente. Faço um escondidinho, que daí eu como só escondidinho, faço panqueca, tipo assim, a proteína, assim, a carne eu quero comer, mas o arroz e feijão, perdeu o sabor pra mim, sabe? Eu espero que permaneça assim, porque cuidar de 2 filhos estando enjoada, eu sei que não vai ser fácil. Hoje em dia eu penso quanto tempo e quão era tranquilo a minha primeira gestação. Porque na primeira você não tem ninguém pra cuidar, né? Então, assim, se eu tava me sentindo indisposta, se eu não tava me sentindo legal, eu conseguia realmente relaxar, dormir mais cedo e tudo mais. Agora não. Se eu tô com sono, eu preciso continuar cuidando deles. Se eu tô com fome, se eu tô com qualquer coisa, eu preciso continuar cuidando dos 2 pequenos primeiro para depois fazer as outras coisas. Mas eu acho que ter irmãos, assim, crescendo tão próximos, isso é uma coisa que eu recebi mensagem de umas 3 amigas no Instagram, porque eu contei lá na rede vizinha no começo da semana. Eu recebi umas 3 amigas falando: nossa, eu tô com o primeiro aqui, quero o segundo, mas não sei, você tá indo pro terceiro, meu Deus, eu tô aqui tentando, inclusive uma delas tá tentando, né, o segundo. Esse lance de ter irmãos, né, de ter filhos tão pequenos, próximos, eu não penso de forma nenhuma como um trauma, um peso para as outras crianças, sabe? Eu vejo que isso é um pesar para algumas mães, sabe? Elas ficam, meu Deus, mas o mais velho já vai perder o colo, eu vou ter que dividir a atenção entre um e outro, será que eu vou amar o meu filho, o que tá vindo, como o outro, sabe? Eu vou ser bem sincera para vocês, desde a minha primeira gestação, depois quando eu descobri o Joaquim, eu nunca pensei que eu não amaria o Joaquim como eu amo a Catarina. Isso nunca foi uma pauta pra mim, sabe? E nessa gestação é a mesma coisa. Eu nunca fico pensando, nossa, como será que eu vou fazer? Se eu vou conseguir amar essa criança do jeito que eu amo a outra? Isso pra mim é uma coisa tão natural. Eu não sei, gente, eu acho que eu sou tão prática e tão assim... Eu penso, se várias mães têm outros filhos... com certeza elas os amam da mesma forma. Porque senão ninguém teria o segundo. E quem teve o segundo não teria o terceiro. Tipo, poxa, agora que eu tô vendo que é diferente ter um filho pro outro, não vou ter o terceiro, não. E tem um monte de gente que tem 3 filhos. Então isso nunca foi uma questão pra mim, sabe? Nem com o segundo. Tipo, eu não pensava assim, será que eu vou amar o Joaquim do jeito que eu amo a Catarina? Isso nunca foi uma questão, sabe? Também nunca fico pensando assim, agora eu vou ter que dividir a atenção, tadinho. Agora o Joaquim já vai perder o colo. Não sei o quê. Gente, essas coisas eu vejo muito assim na internet, nos reels, nos comentários e tudo, mas não é uma coisa... natural pra mim, sabe? Pra mim o natural é você ter filhos e os filhos se encaixarem na dinâmica familiar como é e sempre foi na história da vida, sabe? A gente não tá reinventando a roda, não é uma coisa diferente que estamos fazendo que não tinha sido feita antes. Então, e eu penso muito nisso também, se Deus permite que a mulher engravide de forma seguida, porque se fosse para nós curtirmos o nosso filho durante 3 anos para poder ter outros filhos, não, você tem que ficar com seu filho durante 3 anos para depois você conseguir engravidar de novo. Deus teria nos feito assim. Pra mim isso é muito claro, assim, sabe? A natureza é perfeita, Deus fez as coisas do jeito que é pra ser. Eu não tô dizendo que todo mundo tem que ter filhos seguidos, cada um aí faz o que quiser, né, da sua vida. Mas pra mim isso é uma coisa natural, é uma coisa normal, tipo, ter filhos, gente. Hoje em dia parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Meu Deus, eu vejo pessoas às vezes, estou com medo de engravidar na adolescência. Gente, adolescência com 30 anos. Você não tá criando um ET. É só um ser humano, sabe? E eu não tô dizendo com isso que é uma coisa fácil, porque não é. Exige muito da gente, né? Isso daí todo mundo sabe, dá trabalho sim, mas também é a coisa mais maravilhosa e perfeita desse mundo, entendeu? Pensar que meu corpo aqui agora, enquanto eu tô falando com vocês, tá fazendo órgãos e oferecendo comida pra esse bebê, e o bebê tá aqui, sabe? Tipo, se desenvolvendo sem eu fazer nada.
só pode ser Deus, gente? Não tem, a ciência não explica, entendeu? É só a minha percepção dessa gestação, por enquanto, tá bem tranquila, porque como eu falei, não estou enjoando, eu tenho alguns dias mais indispostas, mas até que tá assim, sabe? Hoje eu tô me sentindo super bem, nem parece que eu tô grávida, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Semana passada eu não consegui gravar vídeo aqui pra vocês, eu estava muito ansiosa pra fazer o ultrassom que eu fiz nessa semana, né? Então semana passada, que era pra eu ter gravado um vlog, alguma coisa aqui pra postar pra vocês, eu não conseguia pensar, gente, tipo assim, eu não conseguia pegar a câmera e viver naturalmente, enquanto eu não soubesse que essa criança está bem. Por mais que eu veja os positivos ali nos testes de farmácia, eu preciso fazer o primeiro ultrassom, sabe? Eu preciso ouvir o coraçãozinho, eu preciso saber que tá tudo bem, que tá tudo certo. Aí parece que minha vida volta nos eixos, sabe? Essa gestação, o que vai ser diferente aqui pra mim é que, eu não sei se acho que eu compartilhei isso num vlog, mas o meu segundo filho, ele foi prematuro. Ele nasceu de 7 meses, com 30 semanas. É um prematuro quase extremo, né? E nós passamos 40 dias na UTI, nos revezando entre ficar com a Catarina em casa, fazer ela dormir, tentar estar junto nos momentos da rotina dela e nos revezar e estar no hospital com ele também. Isso é uma coisa que eu não fico revivendo, não tenho trauma, não tenho dor contra essa fase que a gente passou, mas é uma coisa que quando eu lembro, eu me emociono, porque foi uma fase muito difícil, sabe? Muito difícil de você ver o seu filho ali, e eu me lembro assim, com muita nitidez na minha cabeça do dia que eu saí do hospital, que eu fiquei 3 dias internada, 2 ou 3, não lembro. E eu tinha que ir embora, porque eu tinha que ver a Catarina, né? Também não tinha como ficar no hospital. Não tinha como não ter alta, né? E quando a gente desce, assim, pro estacionamento, eu vi 2 bebês, 2 famílias indo embora no carrinho, com bebê conforto, com as malas de maternidade e tudo mais. E eu não tinha nada. Eu não tinha nada, porque eu não tinha mala de maternidade, não deu tempo de fazer. Quando o Joaquim nasceu, eu não tinha nada no hospital. Gente, eu não tinha nem calcinha no hospital. Só no outro dia, que era umas 6, 7 horas da manhã, o Douglas foi na farmácia comprar aquelas calcinhas absorventes. Isso pra vocês terem uma noção da situação, entendeu? Eu fiquei com a camisola do hospital o tempo todo, até o Douglas ir em casa e pegar uma roupa, né? Porque eu não tinha troca de roupa, eu não tinha nada. A gente foi pro hospital totalmente despreparado. Então, a questão do Joaquim ser prematuro é uma coisa que nos preocupa agora, né? Porque, assim, graças a Deus tá tudo bem com ele, ele tá se desenvolvendo bem, crescendo, tá super gordinho, tá tudo certo com ele. Mas isso já é uma coisa que está no meu histórico, né? Agora eu já tive um parto prematuro. A chance de eu ter outro parto prematuro é maior do que uma pessoa que nunca teve. No caso do Joaquim, a minha bolsa estourou. Eu não tive nenhuma patologia durante a gravidez, né? Não tive pressão alta, diabetes, infecção, nada. Foi uma coisa assim, era o dia que Deus quis que ele nascesse. Mas hoje, nessa gestação, eu preciso estar muito mais atenta aos meus exames, ao que eu posso fazer para tentar prevenir, se é que é possível, um outro parto normal. Eu não fico me martirizando com isso, sabe? Pensando, meu Deus, agora eu tô grávida de novo, e será que será? Mas é claro que a gente fica um pouco apreensiva, sabe? A gente fica um pouco mais preocupada com essa hipótese, né? Mas a experiência nos ajuda muito. Então, hoje eu já fico pensando que eu vou conseguir enxergar mais, estar mais atenta ao meu corpo se ele der qualquer tipo de movimento para um possível parto normal. Para um possível parto, né? Nem é parto normal, para um possível parto, né? Porque uma coisa que eu fiz ultrassom essa semana e eu conversei com a médica que fez todos os meus ultrassons da vida, então ela fez todos da Catarina, todos do Joaquim, e ela me fez uma pergunta que me fez refletir. Ela falou, e quando você estava dilatando, você sentiu dor? Eu falei, não, doutora, eu cheguei no hospital com 10 centímetros sem dor nenhuma, assim, sem acreditar que eu já estava com 10 centímetros. Porque no parto da Catarina, eu não entrei em trabalho de parto, eu tive que induzir. Então, foi totalmente diferente, né? E aí ela falou assim, isso é para nos deixar preocupada, porque a qualquer momento você pode estar dilatando e você não tá sentindo nada. Então assim, eu posso chegar no hospital de novo com 10 centímetros e acontecer tudo isso, entende? Então eu vou tentar nessa gestação, é minha única preocupação,
tentar prevenir, na medida do possível, do que me cabe humanamente, né, prevenir o parto prematuro novamente. Uma outra coisa é que eu tenho uma saga pelos obstetras, né? Eu gostaria muito de ter um histórico com o mesmo médico, sabe? Eu tive 3 filhos com o mesmo médico, eu sou apaixonada por ele, me ajudou, me não sei o quê. Mas os meus partos não são assim. Primeiro que os meus partos, cada um daria um livro, porque todos foram intensos, aconteceram coisas complicadas no meio dos partos, né, da Catarina, passei por tudo e acabei indo para uma cesárea, o do Joaquim, prematuro, não veio pro meu colo, não veio para nada, então foram partos complicados, eu diria. E aí, o meu primeiro parto eu tive com uma médica, uma doutora que teve um pré-natal incrível, mas no momento do parto, eu já tava ali, tipo, umas 3 horas já no meu expulsivo, fazendo força, fazendo cambalhota, ficando cabeça pra baixo, puxando corda, tentando tudo pra essa criança nascer, né? E eu acho que a doutora, ela tava com uma certa pressa, porque ela, acho que 7 horas, ela tinha que estar em outro hospital, em outro plantão, não sei. E aí, ela falou, se não nascer em 15 minutos, você vai pra cesárea. Gente, aquilo foi um balde de água fria em mim, assim, tão grande, porque eu já tava no expulsivo, eu já tava dilatada, tava tudo acontecendo tão bem, tava tudo tão indo pro caminho do parto normal, que aquilo ali me frustrou muito, sabe? Eu comecei a chorar desesperadamente, tipo assim, muito nervosa e assim, não sabia mais fazer força, era capaz de eu me rasgar todinha, porque eu não sabia, eu me descontrolei. E aí eu falei, olha, no meu segundo filho, eu já não queria mais ter com essa médica, porque esse pequeno momento, que pode ser uma coisa muito boba, muito simples pra qualquer pessoa, mas eu tava ali tão à flor da pele, assim, no momento, assim, mais vulnerável da minha vida, né, que ali você tá ali no parto, totalmente nua, né, é uma situação bem vulnerável. E aquilo ali foi um balde de água fria pra mim muito grande, eu falei, não quero passar por isso de novo. E aí no meu segundo filho, eu fui procurar outro médico, passei por uns 5 ou 6 obstetras, até que eu achei um que foi indicação de várias amigas. Era um médico homem, que não é minha preferência, eu prefiro médicas mulheres, mas ele foi muito indicado, sabe? E aí eu senti que ele era bom de parto, eu não sei, não me expliquem, não me peçam explicação, mas eu senti isso dele, sabe? Ele me passou uma confiança real de que ele me ajudaria a ter o meu parto normal, porque a minha primeira filha foi cesárea, e eu não gostei, gente, foi muito difícil, eu tive muita dor de cabeça após cesárea, muitas dores, não tive nenhuma infecção, inflamação, mas assim, foi difícil pra mim, sabe? Não tive uma cesárea, tranquila, com 1 semana a pessoa já tá dançando no polidense, já tá lavando roupa, já tá não sei o que, dançando, fazendo cambalhota. Não foi meu caso. Então eu queria muito o parto normal. E eu sabia que ele ia comprar essa briga comigo do jeito que ele realmente comprou. Então, se eu tivesse chegado na maternidade e não fosse o meu médico que tivesse feito o meu parto, eu tenho certeza que eles teriam me passado para uma cesárea de tabela, porque eu já tinha uma cesárea anterior, então, vamos que é mais fácil, ele é prematuro, tá muito pequeno, enfim. E o meu médico não, ele me ajudou realmente a ter o parto normal. E aí deu tudo certo, o Joaquim nasceu, foi um parto super rápido. Eu fiquei acho que 10 minutos no expulsivo, se foi isso, foi muito mais tranquilo nessa questão do que foi o da Catarina, mas o pré-natal dele, nossa gente, não foi legal, sabe? Pra vocês terem uma ideia, a minha carteirinha de pré-natal não tinha quase nada escrito. Já pensou se eu tivesse o bebê em outro estado? Eu tô lá em Minas, na casa da minha mãe, não tinha nada escrito na minha carteirinha de pré-natal. E eu cobrava ele falava que meio que decorava na cabeça, não sei o quê. Então, assim, o pré-natal não foi muito legal. Tanto é que na hora que eu cheguei na maternidade, eu tive que ficar contando tudo pras médicas e pra enfermeira que me deu o primeiro atendimento. Você tá de quantas semanas? Você tá não sei o que? Sua pressão é boa? Não sei o que, não sei o que. Porque não tinha nada escrito na minha carteirinha, entendeu? Então o pré-natal foi assim, da cabeça dele. E aí eu falei, também não quero voltar nele. E agora eu estou nessa saga de procurar por um obstetra. Hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês, eu tenho uma obstetra agendada que fez todo o acompanhamento de uma amiga minha, fez o parto de uma outra amiga também, foi indicação da minha médica que faz os meus ultrassons, então foi super bem indicada. Eu espero que dê certo essa consulta de hoje, porque é muito ruim ficar pingando de médico em médico, ainda mais porque eu tenho que explicar todos os casos dos meus 2 partos, o primeiro foi assim, o segundo foi assado, não sei o que, papapá. Porque, né, passar esse histórico pro médico é importante, ainda mais com o meu caso de prematuridade,
é muito importante saber de cada detalhe, cada coisa que a gente possa estar atenta para evitar que isso aconteça de novo. Então, eu espero muito que essa médica de hoje já dê certo. Agora, para fechar esse vídeo, eu só gostaria de falar com vocês rapidinho de como estão as minhas expectativas, tirando toda essa parte mais pesada, para essa gestação. Eu quero muito que essa gestação chegue até o final. Por conta que o Joaquim nasceu tão cedo, eu tenho poucas fotos grávidas do Joaquim, registrei pouquíssimo. Não tinha bolsa maternidade, não tinha nada comprado, ele não tinha roupa nenhuma. Como ele ficou na UTI, deu tempo da gente comprar tudo tranquilo, mas, sabe, foi totalmente assim, atropelado toda essa fase. E eu quero muito viver essa fase, sabe, de estar com barrigão, de reclamar de dor nas costas, ai, tá pesado, ai, tô com falta de ar, ai, isso aqui. Parece uma coisa... Gente, você quer as coisas ruins? Não, eu quero viver isso do jeito que eu vivi na primeira, porque eu sei o quanto dói isso que me foi tirado na gestação do Joaquim, sabe? Porque como ele nasceu antes, eu não vivi nada disso, sabe? Esse momento do barrigão tá enorme, de você encher a barriga de creme, de gel, de não sei o quê. Eu quero muito viver isso nessa gestação. Peço muito para Deus todos os dias para que essa gestação chegue até o tempo certo, né? Que é a partir das 37 semanas. E eu não tô preocupada com viver o barrigão e cuidar dos 2 filhos, mas eu tô um pouco preocupada de quando essa criança nascer, porque como é que vai ser, né? É um outro filho aqui, numa dinâmica da casa que já tá rolando. Eu confesso que vez ou outra, eu fico pensando agora, falo, meu Deus, como que eu vou fazer quando for 3 filhos? Tipo assim, uma tá chorando aqui, o outro quer colo e a outra tá chorando também, porque assim... Quem tem mais de um filho sabe, quando um chora, o outro chora junto. É quase um efeito cascata. Então eu tô um pouco, não é preocupada, mas ansiosa para saber como vai ser isso. Porque eu tenho certeza que Deus não nos dá uma carga maior do que podemos suportar. Então, se Ele me deu esse filho, é porque eu preciso desse filho, esse filho precisa de mim e vai ser bom, sabe? Vai ser bom. Mas que dá um medinho, assim, de como vão ser as coisas, ainda mais que eu sou uma pessoa bem certinho, com rotina, com horário, com não sei o quê. Aí eu fico pensando como é que eu vou dar conta, como é que eu vou dar banho em 3 crianças. Tudo bem que a Catarina já pode ser um pouco mais independente, mas ela só vai ter 3 anos, ela não vai ser tão independente assim. Então, essa é a minha única expectativa, com um certo medo, né? Não sei se é essa certa palavra, de como vai ser essa gestação. Não é a gestação, é o pós, né? Como que vai ser quando a criança chegar em casa, sabe? As sonecas, eu faço um dormir, será que o Joaquim vai ficar de boa? Enfim, porque o Joaquim não vai ter nem 2 anos, né? Vai ser todo mundo muito pequeno. Eu só fico pensando nisso, gente. Hoje eu tava conversando com uma colega e ela falou, olha, compra um carrinho triplo. Eu falei, meu Deus, tipo, vou ter que trocar de carrinho. Eu acabei de comprar o carrinho do Joaquim. E também eu não sou de fazer as coisas apressadamente, sabe? Então eu não vou pensar nem trocar carrinhos e afins, essas coisas nesse momento. Mas é claro que nessa gestação, com 6 meses, eu já quero estar com as coisas mais encaminhadas. Porque, né, como eu já falei, histórico da prematuridade. Mas por mais que eu não fique pensando nisso, de certa forma eu fico pensando né, como que vai ser toda essa dinâmica. Mas essa é a minha única expectativa, é meu único medo, meu único receio, o como vai ser quando a criança nascer. Porque a gestação eu estou entregando totalmente nas mãos de Deus, pedindo para que o neném nasça no tempo certo, a partir das 37 semanas, e pedindo, se possível, se não for pedir muito, Deus, que venha de parto normal. Como eu falei para vocês, a minha experiência com a cesárea não foi legal, para mim foi um sofrimento, tá? Não foi fácil, não foi tranquilo. E aí eu imagino, com cesárea, com mais 2 filhos, tendo que pegar filho no colo, fazer filho dormir, estando aqui em casa sozinha. Se bem que minha mãe me ajuda sempre aqui no comecinho, né? Ela vem ficar um tempo aqui em casa, então isso é uma bênção pra mim. Mas, né? Nossos filhos, eles querem a gente, eles não querem vó. Às vezes até querem, mas mais a mãe. Então é isso.
Essa é a minha única expectativa de anseio, assim, de como vai ser. Bom, eu acho que esse vídeo já ficou mais longo do que eu gostaria. Era pra ser um bate-papo de 8 a 10 minutos e eu acabei falando igual uma matraca. Lá no Instagram, a gente não consegue falar tanto porque são muitos stories. E aqui no YouTube, parece que eu tô, assim, conversando com uma amiga, expondo todas as minhas opiniões e minha cabeça que pensa em 1001 assuntos e temas. Então, eu acabo falando demais. Perdoem se o vídeo ficou grande. Mas eu queria compartilhar um pouco com vocês, realmente, dessa expectativa e dessas sensações das primeiras semanas de gestação. Com certeza eu vou compartilhar mais no decorrer dos próximos dias. Os vídeos vão continuar por enquanto, né, uma vez por semana. Em pensar que um pouco antes de descobrir a gestação, eu estava empolgada para fazer 2 vídeos por semana. Agora eu já não consigo garantir que isso vai acontecer, mas sempre que possível eu conseguir liberar mais de um vídeo por semana, eu vou liberar, se for possível, e sempre compartilhando com vocês um pouco das minhas experiências, da minha vivência aqui agora como mãe de 3. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais um bate-papo mesmo sobre a minha expectativa e sensações desse comecinho ainda de gestação. Falei um pouco sobre filhos também, então vocês podem me conhecer um pouco mais sobre a nossa visão, né, familiar. E nós estamos muito empolgados, muito felizes. É engraçado porque depois que você sabe que o bebê tá aqui na sua barriga, a nossa cabeça muda, então tudo a gente fica pensando já com o filho, sabe? Tipo, não, agora vai ser assim, não, agora vai ser assim. Como que eu vou fazer quando for isso? Como não sei o quê? Então a cabeça da mãe, ela já se adapta totalmente para a chegada e para a vinda dessa criança. Então nós estamos muito felizes, vou continuar compartilhando com vocês aqui os vídeos, os vlogs e tudo mais. Vai ter muito assunto sobre essa terceira gestação, porque como eu falei, eu quero registrar mais isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e até o próximo vídeo. Tchau!